my god! Oh, oh my god! Oh, Nada pode fazer você se sentir insignificante quanto uma tempestade quebrando tudo ao seu redor. Apenas assistir alguns desses clipes é o bastante para fazer você pensar 2 vezes antes de sair de casa. De tempestades de granizo com raios e tornados com ventos muito fortes. Vem comigo dar uma olhada em algumas das imagens de tempestades mais extremas já capturadas em câmera. No ano de 2021, o estado norte-americano do Texas foi atingido por uma forte tempestade. Mas não foram os trovões que assustaram as pessoas. Isso é uma chuva de pedras caindo do céu? Não, é apenas granizo. Em algumas áreas do estado, granizos do tamanho de uma bola de golfe caíram do céu com tanta força que quebraram o vidro de vários carros na rua. Oh my god, yours is shattered too. yep, I'm sure my top one is. Your front window's cracked. Mine's cracked pretty bad. Mine too. It was already cracked previously on the way to welding. But this Oh is my gosh. Por conta de atingir uma série de áreas altamente povoadas, as estimativas iniciais para o custo dos danos foram estimadas em mais de 3 bilhões de dólares. É 1 bilhão, com B de bola mesmo. Agora, a maioria das pedras de granizo são do tamanho de uma ervilha. Então, como que essas pedras ficaram tão grandes? Então, o granizo se forma quando o condensado é puxado para as camadas mais frias da atmosfera, por correntes ascendentes fortes e quentes. Quanto mais tempo passa lá em cima, com outro condensado de resfriamento, maiores as pedras de granizo podem ficar. Elas então caem quando se tornam muito pesadas para serem suportadas pela corrente ascendente. Isso foi algo que Samuel Bator aprendeu da maneira mais difícil. Meu Deus, se eu fosse Samuel, eu teria me escondido embaixo do banco. Só que mais assustador do que isso seria se ele estivesse ao ar livre. Em 2016, uma tempestade de vento repentina e muito inesperada atingiu San Antonio, no Texas, o que foi uma notícia muito ruim para uma loja que teve seu telhado arrancado. Hey, get over here. Oh my god. Oh my god. Oh wow. Is there a car truck right there? Parece que o Texas tem muito azar quando se trata de clima extremo, não é verdade? Isso acontece porque o estado tem muitos climas diferentes. No lado oeste é mais seco e quente, no sul é bem úmido, no norte é seco, frio e úmido, e no leste é quente e úmido. Portanto, as frentes quentes, úmidas, frias e secas acabam se chocando constantemente, resultando em um clima bem imprevisível. É por isso que tem dias em que o sol está glorioso em um céu limpo, e em outros é apenas granizo mortal e grandes tempestades de vento. Parece que no Texas é tudo grande mesmo. Em 17 de fevereiro de 2022, a Europa foi atingida pela tempestade Eunice. Esse choque de várias frentes de ar frias e quentes provocou alguns ventos muito mortais. Embora o momento mais dramático tenha sido capturado em câmera em um pátio na Polônia. Ventos de mais de 160 km por hora atingiram a capital Cracóvia, danificando mais de 50 casas e deixando 324 mil pessoas sem energia elétrica. E essa foi considerada a pior tempestade que a Polônia já enfrentou dentro de 30 anos. Na sua vizinha República Tcheca, o clima esquisito também se tornou um problema em 2021. Um raro e violento tornado F4
acabou se formando repentinamente na região da Morávia do Sul, com ventos de 418 km por hora. Esse foi o tornado mais poderoso que o país inteiro já viu, e a região da Morávia do Sul acabou sendo devastada, causando mais de 700 milhões de dólares em danos. Na Europa, um tornado dessa magnitude é um evento muito raro. Isso acontece porque os tornados se formam quando uma corrente ascendente de ar quente e úmido acaba colidindo com ar frio e seco. Se houver ventos presentes que mudam bruscamente a direção, a corrente ascendente vai começar a girar. E se o ar frio que cai perto do solo também começa a girar, a formação do vento em espiral vai começar a se apertar, formando a nuvem em um tipo de funil, que empurra o vento para baixo ao invés de para fora. Mas o clima raramente é extremo o suficiente na Europa para produzir ventos tão fortes assim, o que deixou esse tornado ainda mais aterrorizante. Em alguns lugares, como o Mar Negro, onde há uma abundância de ar quente e úmido e frentes frias, os tornados são muito mais comuns. Tão comuns que mesmo quando 12 tornados foram vistos se formando ao longo da costa em 2017, esse piloto fez o trabalho simples de voar direto por eles. Eu estou surpreso que esse avião possa voar, considerando o peso dos colhões de aço do piloto. Em julho de 2021, os funcionários e clientes de uma concessionária de carros em Trevoz, Pensilvânia, foram forçados a se proteger quando um tornado atingiu as instalações. Inicialmente não parecia tão ruim, mas quando os ventos realmente começaram a aumentar, eles decidiram se agachar dentro do banheiro. Depois de apenas 2 minutos, quando eles saíram do banheiro, todos ficaram chocados com o nível de destruição que aconteceu. This just did not happen. Bro, look at the cars, bro. Nossa. O lugar foi totalmente destruído. Mas essa não foi nem a pior parte. Os carros e prédios foram simplesmente dizimados. Mais tarde foi descoberto que esse era um tornado F3, com ventos de até 225 km por hora. Um surto com vários tornados aconteceu na área, com duração de 23 horas. E enquanto mais de 20 tornados F1 foram registrados, esse foi o único F3 que aconteceu. Cara, espero que o seguro dessa concessionária seja bem melhor que a sorte deles. Embora estar dentro de um desses carros possa ser aterrorizante, não seria nada comparado ao horror que alguns turistas que viajavam por Polotsk, na Bielorrússia, enfrentaram em agosto de 2021. Eles estavam dirigindo por uma estrada quando notaram uma nuvem rodopiante acima. E quando chegaram um pouco mais perto, viram algo acontecendo nas árvores. Não está claro se isso foi um tornado, mas considerando que os ventos eram fortes o suficiente para derrubar uma fileira inteira de árvores, é realmente incrível que esses turistas saíram com vida. Mas ventos fortes não precisam formar um tornado para causar o caos, como o furacão Zeta provou em 2020. Eu quase consigo ouvir aquele galpão dizendo: "Eu tenho que ir, meu planeta precisa de mim." Mas ao contrário de um tornado, um furacão é uma tempestade que se forma sobre águas tropicais e pode ter ventos de mais de 119 km por hora. Embora não sejam tão rápidos quanto tornados, os ventos de 185 km do Zeta ainda conseguiram causar 4,4 bilhões em danos ao todo. No entanto, por mais caótico que furacões possam ser, existe uma pequena parte deles que pode ser bem serena: o olho do furacão. Parece relativamente pequeno em um satélite, mas na verdade podem atingir quase 97 km de diâmetro. Enquanto a tempestade tropical está enfurecida, o clima no olho pode ser, por incrível que pareça, bem pacífico. Esse é o centro do furacão, o ponto sobre o qual a tempestade está girando.
embora os cientistas não saibam ao certo porque o olho da tempestade se forma. O que eles sabem é que o ar dentro do olho desce e fica mais quente, alimentando os ventos que compõem esses bancos de nuvens de tempestades, conhecidos como parede do olho. Esse olho do furacão em particular pertence ao furacão Dorian, que teve uma categoria 5 com seus ventos absurdos de 298 km por hora. É incrivelmente claro e calmo por aqui, mas no segundo que o avião atinge a parede do olho, é como se fosse um manto de chuva. Agora, se você pensou que a parede do olho parecia intimidante, prepare-se para se deliciar com as nuvens arcos, também conhecidas como nuvens de prateleira. Essas formações de nuvem horizontais sinistramente baixas frequentemente se formam ao longo da borda de uma tempestade. Então, se você ver uma, vai saber que o tempo vai fechar. Elas são tão intimidantes que as pessoas começam a fotografá-las em cidades e orlas desavisadas. E mesmo sendo falsas, ainda parecem aterrorizantes. Mesmo assim, um dos exemplos reais e mais ameaçadores disso são as nuvens rolantes que se formam sobre o lago Michigan. Por conta da localização e topografia de Michigan, o lugar é propenso a um vento muito frio de baixa altitude, soprando do Ártico. Quando eles encontram o ar quente e úmido que sobe do lago, o vapor de água condensa muito rapidamente, a menos de 30 metros do solo, em nuvens que parecem enrolar a uma velocidade fenomenal. Mas se você quiser que pareçam ainda mais sinistras, os time-lapses tirados do chão, como esse, mostram como as nuvens podem aparecer, quando seguidas por uma nuvem de tempestade. Em geral, essas nuvens rolantes podem se estender por quase 1000 km, e se formam quando o ar mais frio de uma tempestade encontra o ar quente e úmido que o levanta, produzindo uma plataforma de condensado. Combinando isso com as nuvens cumulonimbus, essas densas nuvens altas, formadas por poderosas correntes de ar ascendentes, pode acabar parecendo uma gigantesca nave-mãe alienígena bem no horizonte. Peraí, eu já assisti Independence Day. Acho que eu já sei onde isso vai dar. De vez em quando, nuvens de prateleira tão dramáticas quanto essas podem indicar a presença de algo chamado supercélula. Essa é uma tempestade que contém um mesociclone, uma corrente ascendente profunda que se mantém rotacionando dentro. O tipo que pode iniciar tornados. Apenas 30% das supercélulas produzem tornados, mas como você pode ver nesse time-lapse no Canadá de 2019, elas ainda são bem aterrorizantes. No entanto, mesmo sem uma supercélula, existem algumas nuvens de prateleira como essa que são mais do que intimidantes. Essa apareceu acima de Traverse City, em Michigan, em 2021, disparando inúmeros relâmpagos no processo. Eu nunca fiquei tão feliz de estar aqui no Brasil. No entanto, quando se trata de raios, poucas tempestades podem se comparar a esse time-lapse no Kansas em 2021. Isso faz você se perguntar quanta eletricidade deve ter nessas tempestades. Mas como que isso acontece exatamente? Então, quando as moléculas de água e gelo nas nuvens acabam colidindo, elas criam regiões de carga positiva e negativa. Quando uma região de uma nuvem acumula uma carga elétrica em excesso, forte o bastante para quebrar a resistência isolante do ar ao seu redor, isso cria uma descarga de eletricidade, que nós chamamos de raio. O relâmpago tem mais ou menos 27.760 graus Celsius, e quando esse processo acontece, o ar ao redor da descarga aquece rapidamente, criando uma onda de choque, e é essa onda de choque repentina que ouvimos como trovão. No entanto, o mais surpreendente é que ocorrem mais ou menos 1 bilhão e 400 milhões de relâmpagos por ano. São mais de 3 milhões de relâmpagos todos os dias, ou 44 deles por segundo. Mas de alguma forma isso não é difícil de acreditar quando você vê um time-lapse de uma gigantesca tempestade de raios como essa no Kansas. Mas de vez em quando, um único relâmpago no solo pode ser mais aterrorizante do que milhões deles no céu. Como uma pobre mulher de Louisiana descobriu em 2020. Uau! Isso aí veio do nada. Essa ocorrência aterrorizante é chamada de raio de cor azul. Esse é um relâmpago que sai de trás de uma tempestade, percorrendo uma longa distância e depois atingindo o chão, aparentemente do nada. É por isso que é melhor ficar dentro de casa por pelo menos 30 minutos após uma tempestade passar. Um conselho que esse gato, aparentemente, não seguiu. Você tinha que estar correndo para longe do perigo. Ainda bem que gatos têm 9 vidas. E sim, são 9, não 7. No entanto, quando se trata de eventos climáticos inesperados, as tempestades na Austrália realmente conseguem impressionar.
Oh my god! Oh my god, our trampoline is gone. Oh my god, the cubby house. Oh my god. Caramba! Em pouquíssimo tempo, os ventos dessa tempestade de Queensland em dezembro de 2020 ficaram fortes o bastante para lançar aquele trampolim no ar como se fosse um saco de papel. Mas o que é surpreendente é que Queensland havia experimentado uma onda de calor escaldante nos dias anteriores. Isso é conhecido como Weather 180. É uma ocorrência bastante comum porque as tempestades prosperam quando há excesso de umidade e ar quente subindo muito rápido. Todo esse ar quente subindo cria uma turbulência na atmosfera, e conforme a umidade vai esfriando e congelando, quanto mais alta ela é puxada, chuva e granizo começam a se formar. Em outras palavras, uma onda de calor pode, ironicamente, criar a tempestade perfeita. Em uma cidade chamada Canberra, na Austrália, em janeiro de 2020, um grupo de trabalhadores estava almoçando do lado de fora, quando de repente isso aconteceu. Eles estavam sendo apedrejados com pedras de aproximadamente 5 centímetros de diâmetro. Elas eram maiores do que bolas de golfe. Com esse tamanho e peso, enormes pedras de granizo como essa podem cair a velocidades de 70 a 115 km por hora. Mas quando se trata de clima inesperado, os eventos de fevereiro de 2021 foram sem dúvidas um dos piores. Uma onda de frio extremo trouxe baixas temperaturas recordes para a maior parte do Canadá, Estados Unidos e México, com alguns estados ao sul, como o Texas, quebrando recordes mundiais de baixas temperaturas que não eram vistas há décadas. Como resultado, as redes elétricas sobrecarregadas acabaram falhando, os dutos congelaram e os canos estouraram catastroficamente em casas que não foram construídas para suportar temperaturas inferiores a menos 16 graus. Apenas no Texas, isso acumulou quase 200 bilhões de dólares em danos, tornando essa tempestade de inverno o desastre natural mais caro da história do Texas. Acredita-se que foi a precipitação do vórtice polar, uma grande região de ar frio em rotação no Ártico, que colapsou no início de janeiro. Uma parte dessa precipitação foi forçada contra a América do Norte, trazendo todo aquele ar frio. Mas não foi a primeira vez que isso acontece, e graças a mudanças climáticas, provavelmente não vai ser a última também. Então, se por acaso você estiver assistindo do Texas, eu recomendo que você troque suas botas de cowboy por umas botas de neve. E você, qual dessas tempestades você achou a mais extrema? E você alguma vez conseguiu gravar um clima aterrorizante? Conta pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!